Oi, ei pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. E hoje eu estou trazendo aqui uma matéria sobre questão de perdas bilionárias e, e as empresas estão aumentando os gastos com compliance, né? Melhorando os processos. Então, eu trouxe um pouquinho desses assuntos aqui para conversar com vocês, mas iniciando, como sempre, né? É óbvio que esse aqui não é um canal para que eu ganhe dinheiro, isso eu não quero que você entenda dessa maneira. É um canal onde eu quero passar um pouco dos meus conhecimentos, deixar um pouco do meu legado para que você possa participar mais, entender mais, criar subsídio para a sua tomada de decisão. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, né? Estamos aqui, quase atingindo já 32 mil inscritos no nosso canal. Então, venha fazer parte desse grupo, né, para a gente poder colocar em prática mais algumas coisas. Então, vamos ao que interessa, né? Vou até colocar aqui na tela para vocês, que é justamente o assunto de hoje, né? Com perdas bilionárias, instituições financeiras aumentam gasto com compliance. Aí você deve estar pensando assim, nossa, da onde o ACE tirou isso, né? Então, na realidade, eu tirei daqui, ó. Né? Esse jornal Opção, tá? Que a matéria era justamente sobre essa questão. Montante desembolsado em 2024 com segurança e dados deve chegar a 47,4 bilhões, né? E aí, né, eu fui olhando aqui essa questão dessa matéria, e aí eu fui adentrando aqui algumas questões, e aí eu fui olhando, né, que fala sobre as instituições financeiras que vão desembolsar um valor bilionário para investimentos, né? O compliance contra crimes financeiros é um dos principais fatores para os gastos exorbitantes dos 113 bancos associados à Febraban. E é interessante, né, que apenas para treinar profissionais, né, 226 mil profissionais, foram gastos 39,9 milhões. E é engraçado que a gente faz treinamento de prevenção à lavagem de dinheiro, faz treinamento de compliance, faz treinamento de risco, faz treinamento de gerenciamento de processo. A gente faz um monte de treinamento, mas as pessoas praticam o treinamento? E isso é complicado, né? E essa preocupação é que me deixa muito preocupado na forma como a gente pode fazer. E essa questão primordial, gente, que me deixa, né, pensando o seguinte, né? Não adianta só investir em treinamento, precisa cobrar a prática do treinamento. Então, uma questão, né, que aí veja aqui, as instituições financeiras possuem um arcabouço normativo bem robusto, que precisa estar sempre em compliance com transações para gerar segurança e transmitir credibilidade aos associados. Dessa forma, investimos fortemente, né, em tecnologia de ambiente de controles internos adequada à complexidade do negócio. Quem disse isso aqui foi, né, o Alaor José de Moraes, diretor de riscos do Sistema Cooperativo de Crédito Brasil, que é o Sicob. Mas aí eu vou dizer o seguinte, somente arcabouço não resolve. Não adianta a gente criar normas, procedimentos, regras, e aí a gente se depara sempre naquela história que eu escuto o tempo todo. Eu tenho procedimentos, e vou deixar bem claro aqui, eu vou falar uma coisa sem medo de errar, e não estou falando nem de nenhuma empresa específica. Muitas empresas ainda não têm controles internos adequados, procedimentos adequados e compliance que realmente reflitam o que o negócio faz. Gente, precisa melhorar essa questão do controle, precisa melhorar essa questão do compliance, principalmente porque as pessoas acham, né, que um sistema de controles internos efetivos são normas implementadas, procedimentos implementados, sistemas bem adequados e pessoas capacitadas a utilizar tudo isso. Porque não é concebível abrir uma conta corrente com faturamento zero, com renda zero, a menos que seja uma startup, mas aí eu vou usar o investimento do sócio. E isso acontece com muita frequência. Fazer operação por fazer, não, tem que ter um critério para poder fazer isso. Então, aí você começa olhando aqui dentro da própria reportagem, que fala aqui embaixo, ó, vou até tirar aqui, ó. A Laor afirma que um sistema de controles internos / compliance bem estruturado é fundamental para a instituição minimizar os impactos financeiros de possíveis perdas decorrentes. Mas é o que acontece.
Geralmente eu não tenho, até em muitas, por exemplo, singulares, uma área de compliance. Eu tenho controles internos de risco. Né? Eu acho que precisa melhorar essa questão. Né? Eu sei muito bem que, às vezes, a gente tem essa ideia, cria-se as regras, mas qual a evidência que eu tenho que essas regras estão sendo seguidas? Aí eu pego a matéria aqui ainda, né? Que por meio do sistema, inclusive, é possível identificar indícios de crime por meio de transações a partir de suspeita. Aí acontece o seguinte, né? Aí eu vou até pedir desculpa para o Alaor, né? Eu vou até me tirar aqui. Aí você abre um cadastro, tá? De um associado, de um cooperado, de um cliente, com 0 de faturamento. Em 3 meses, 4 meses, o sistema aponta que tem operações atípicas que não são compatíveis com o cadastro, porque o cadastro está zerado. E aí, você manda para o gerente de negócio, a movimentação é compatível com a atividade financeira do cliente. Desculpa, gente, como que é compatível? Não é compatível. Alguém que tem faturamento 0 e movimenta um valor grande na conta não é compatível. É porque eu não estou avaliando adequadamente o meu cliente, saber quais são as despesas que ele tem e perguntar para ele como você cobre as suas despesas sem faturamento. Até aproveitando aqui o ensejo, dia 11 de junho, tá? Eu vou estar numa live pela Fecontesc, falando justamente isso para os escritórios de contabilidade, que eles precisam melhorar o jeito de orientar melhor os clientes dele, que a Receita Federal está monitorando tudo isso. Né? Então, é entendimento dessas questões todas, de como funciona o teu processo. O contador precisa orientar melhor o cliente dele, que o cliente dele é nosso cliente também. Ou nosso associado, seja o que for. Então, se ele não tem uma orientação bem feita, imagina o que chega para a gente. Né? Então, você começa a olhar aqui, mas aqui eu vou continuar aqui, ó. Um volume de transações em canais digitais. Então, como que eu controlo isso, como que eu monitoro? Né? Aí você começa a ver que existe uma quantidade muito grande de operações fraudulentas, de documentação falsa, e a gente acaba se envolvendo pensando somente em resultado e não processos, e não controles e compliance. Então, você começa a olhar aqui, a própria matéria fala sobre prejuízos bilionários, né? Que o hacking, que envolve invadir sistemas de computador das instituições para roubar dados contábeis, confidenciais, e assim. E uma coisa interessante, às vezes o nosso associado não tem um antivírus na máquina dele porque ele não quer gastar 140, 150 reais por ano para proteção. E acontece uma fraude de 10 mil, 20 mil, aí é só pesar quanto que ele evitaria se tivesse sistemas mais adequados. E aí, nós acabamos sendo envolvidos junto com o nosso associado. Né? Ontem mesmo eu estava aqui olhando a conta da Regina de um cartão, com o cara fez transações de 5, de 10 reais para testar, para ver se passava a transação, e obviamente depois fez uma compra no Magalu de quase 4 mil reais. A gente bateu o olho e pá, já bloqueamos o cartão. E como essa criatura obteve essa informação do cartão da minha esposa? São perguntas, né? Aí você começa a olhar a questão, né, de como a gente tem a nossa questão de obtenção de informações, como que os dados são protegidos dentro da organização, né? E aqui você ainda vai olhando, né, dentro dessa questão, que os valores arrecadados por criminosos cibernéticos por meio destes, né, crimes, somente 5% são recuperados, com perdas atingindo a marca de 2,5 bilhões em 2022. Mesmo com medidas de segurança, as empresas encontram dificuldade para rastrear as contas bancárias fraudulentas, porque a gente também não faz o nosso trabalho bem feito, abre conta de qualquer um. Às vezes a gente abre conta digital com documento falso. E aí quer avaliar o prejuízo como? Tá? Não é tão simples. Aí você vai mais adiante, vamos lá, olhando aqui a matéria ainda. O estudo sobre os gastos com compliance financeiro foi realizado pela
Forrester Consulting, a pedido da LexisNexis Risk Solution, que, segundo o levantamento, 39% das instituições financeiras identificam a escalada das exigências relacionadas a crimes financeiros e as expectativas regulatórias como o principal fator impulsionador do aumento dos custos de compliance. Só que é o seguinte, sabe por que o custo de compliance fica caro? Porque eu não faço adequado. Porque eu não avalio adequadamente isso, eu não faço compliance efetivo. Eu faço um compliance só para inglês ver. Eu faço um compliance que são um monte de documentos que ninguém lê, ninguém pratica e ninguém cobra a prática disso. É isso. Eu criei um monte de documentos e as pessoas não leem os documentos. Eu trabalho, né, com um sistema cooperativo. Vai lá numa agência, vê a diferença, a complexidade que é numa agência que tem 4 pessoas para fazer tudo o que precisa ser feito numa agência normal. E quando um caixa se afasta por alguma doença, vai ou um analista ou um gerente para o caixa porque não tem outra pessoa para colocar. E aí o trabalho dele de revisão, de monitoramento fica comprometido porque ele está no caixa e aí tem que sair do caixa, chegou o cliente, vai lá, atende o cliente, o associado, volta, e aí vai fazendo o trabalho dele conforme dá, e a coisa não funciona. O compliance tem que avaliar os possíveis prejuízos olhando processos, olhando o compliance operacional. Né? Você tem que ter um compliance que vai além do PLD, tem que estar focado no negócio. Entender melhor, capacitar melhor, entender onde estão os gargalos das operações. E às vezes eu não vejo isso efetivo nas organizações. E é simples fazer, gente. Políticas institucionais, manuais operacionais, colocando em prática esse processo todo. E alguém cobrando das pessoas que façam o trabalho. E a gente não vê isso acontecendo. E aí a gente trabalha, né, em instituições financeiras que são monitoradas por um tal de Banco Central. Eu, há 2 semanas atrás, eu pela BBC, dando treinamento sobre a Resolução 356, comecei a apresentar algumas questões lá, o pessoal olhou para minha cara, e assim, com aquela cara de assustado, por quê? Eu tive que falar para eles que isso aqui não é área de risco que faz, não é nem o compliance, nem o controle interno, você tem que chamar a software house para entender onde está isso dentro do sistema. Tem que chamar a sua TI para te ajudar nessa questão da transição. Tem que chamar a sua contabilidade, tem que chamar o teu financeiro, tem que chamar a mesa de operações para montar todo esse processo para atendimento do tal do Risk-Weighted Assets, de fazer teste de estresse, fazer projeções. Não é sozinho. Tá me entendendo o que eu quero dizer aqui? Porque quando eu vi essa matéria, óbvio, achei legal quando se coloca essa matéria, mostrando a importância e tal, né? Que é a questão principal do real custo do compliance contra crimes financeiros. Como que eu comprovo para alguém que eu estou fazendo um trabalho adequado? Porque agora eu tenho todo um processo desenhado, eu tenho procedimento. E às vezes a gente olha que quando mapeia processo, não mapeia processo, estão mapeando atividade e não tem interrelação entre as áreas. Dias atrás, eu recebi uma consulta de um cliente. Oace, o meu financeiro está reclamando que não consegue entrar em contato com os nossos clientes. A culpa é de quem? Eu falei assim, aqui eu não quero procurar culpas. Eu não quero procurar culpado. Eu quero procurar entendimento. O que acontece? Quem errou? Foi quem fez a prospecção? Quem fez a conexão com o cliente? Quem fez o cadastro? Quem formalizou? Todo mundo. Porque como que eu faço um cadastro e formalizo tudo sem que eu tenha o nome correto das pessoas, se eu tenho o e-mail correto das pessoas e às vezes até o telefone está preenchido errado? E aí o financeiro tem que mandar, né? Porque às vezes pode ser tudo eletrônico, tudo por e-mail, você não consegue entrar em contato com o cliente porque os dados cadastrais estão errados. Desculpa. Desculpa, não dá. Isso é uma questão primordial que as equipes compliance têm que estar mais qualificadas e dizer que não é só ter uma área com 20 pessoas no compliance. Eu posso ter uma, mas tem que lembrar que o comercial tem que entender de compliance, o cadastro entender de compliance, o financeiro entender de compliance.
Todo mundo tem que entender que o compliance são padrões, diretrizes e regras. E o controle interno vai cobrar a execução disso. Eu não quero ter um compliance samambaia pendurado na garagem, que não dá fruto, que não dá flor, e se não cuidar direito ainda vai estragar as outras plantas da minha garagem. Eu quero um compliance efetivo. Eu quero um compliance que começa com alta administração, que começa com superintendentes, com gerentes, com gestores, com analista, com terceiros que estão trabalhando dentro do meu negócio, fazer com que o processo funcione. Porque essa matéria, ela é muito importante para a gente lembrar disso. Que os custos de tecnologia também estão impulsionando aumento nas despesas das instituições. E aí, será que é custo ou investimento? Se eu faço só para inglês ver, é custo. Se eu faço para minimizar perdas, para minimizar problemas internos, é investimento. Tá? Aí você pensa o seguinte, mas espera aí, Assi. Então quer dizer que as equipes internas de compliance qualificadas são essenciais, mas as empresas devem procurar ativamente maneiras de reduzir os custos trabalhistas e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência do compliance. O que é custo trabalhista? É tirar pessoas? Cara, desculpa, alguma coisa não bate. Os criminosos se adaptam rapidamente, as instituições necessitam um parceiro como ferramenta. Sabe o que acontece? Às vezes a base não está sendo bem feita. As pessoas entram no piloto automático. Elas deixam de fazer o que precisa ser feito, gente. Então, quando você pensa, que é a frase aqui, tire o seu cliente da ignorância e fuja das objeções, esse é o meu lema agora nos meus trabalhos de consultoria e treinamento. Quanto mais a pessoa entender que ela é parte integrante do processo, cara, melhor vai ser a forma como a gente faz o trabalho. Então, aqui vem as minhas perguntas. Você tem dúvidas? Gostaria de saber mais sobre o assunto? Sabe que esse é o canal para isso. Coloque aqui as suas dúvidas. Caso você tenha alguma outra coisa mais específica, tem o meu LinkedIn, tem o meu Instagram. É só colocar Marcos Assi no Google, você vai me achar em tudo quanto é lugar. E é justamente aqui, ó, nosso canal, marcosassi.com.br é o nosso blog. Cara, tem um monte de ferramentas, um monte de questões que você pode utilizar. Só que qual que é o principal, Fazendo aqui um histórico aqui, Somente arcabouço de compliance não resolve. Então, eu aprendi menos políticas, mais manuais, mais procedimentos que colocam em prática as políticas e orientam as pessoas como fazer. Não adianta ter um monte. Eu aprendi que não adianta ter um monte de políticas. As pessoas não leem. A gente tem que cobrar, por exemplo, como que um gestor de negócios, ele tá lá para abrir conta corrente de pessoa física, pessoa jurídica, e não conhece a lei das SAs. Para abrir uma pessoa jurídica, não entende legislação societária. Ele não lê o nosso código de conduta, ele não lê a política de prevenção à lavagem de dinheiro, ele não lê a política de cadastro, ele não lê a política de conhecer o cliente. Uma pausa. Estou generalizando. Tem gente que faz isso muito bem feito, mas a maioria não faz. E aí, quando começa a aparecer os apontamentos do sistema, aí fica querendo arrumar desculpinha. Cara, desculpa, faça o seu trabalho bem feito. Um sistema de controles internos efetivo tem normas que são praticadas, procedimentos que são efetivos, sistemas que funcionem para atender o meu negócio e pessoas que entendam tudo isso. Senão você não tem compliance. A conta digital com documento falso, porque eu não criei um sistema interno para avaliar se aquilo tem validade ou não, e às vezes nem eu sei se aquele documento é válido. Às vezes não sabe que o RG tem prazo de validade, são 10 anos, sabia disso? Que um RG antigo você tem que avisar a pessoa para ela atualizar o RG. Vai fazer uma viagem para o exterior para você ver, se você levar o RG antigo, eles não recebem, tem que ter 10 anos no mínimo. Desculpa. Como que eu avalio possíveis prejuízos se eu não levanto da minha cadeira, se eu não procuro os problemas, eu não busco solução interna com as pessoas? Esteja próximo do negócio. Aí,
Aí você que está me ouvindo, que é da área de controles internos de compliance, sabe que eu vou falar. Às vezes as pessoas montam reuniões e não chamam a gente para participar. Ah, porque ele vai interferir. Se você já sabe que eu vou interferir, porque tem alguma coisa que não está legal. Entenda primeiro antes de implementar qualquer coisa. Não convida a auditoria para o desenvolvimento de alguma coisa, que é depois que eu audite uma coisa que eu não tenho noção do que está sendo feito e vou demorar muito mais tempo para avaliar. Se eu já estou participando na construção, é muito mais fácil, eu posso ser um auditor educativo, não punitivo. Lembre-se que o compliance vai além do PLD, do anticorrupção. Ele tem que estar focado no negócio, existe tributário, existe contabilidade, existe TI, existe pessoas, existe terceiro, existe todo um negócio. Criam lá riscos estratégicos, mas nunca conversou com o operacional e quer que funciona. O real custo do compliance contra o crime financeiro é quando não funciona. Isso é o custo maior. Sabe quando você começa a ter domínio do que as pessoas fazem, como que elas fazem, por que elas fazem? Pô, fica muito mais fácil. E as equipes de compliance têm que ser mais qualificadas para. Não é só fazer investigação de compliance. Eu não quero fazer investigação, eu quero fazer com que o compliance funcione. Quem vai fazer investigação são peritos, são auditores. Você está na implementação, você não tem que investigar nada, você tem que fazer com que funcione, você tem que orientar, capacitar as pessoas a entender o que ele faz no dia a dia. É essa a nossa dica, é essa a nossa preocupação de não é fazer alguma coisa por fazer, é fazer uma coisa que realmente tenha resultado. Porque é muito interessante quando as pessoas entendem a importância dele no dia a dia, o que ele faz, como que chama aquilo que ele faz, chama controle interno. O porquê que ele faz aquilo, porque existe um compliance. E por que eu faço gestão de risco? É quando eu não tenho controle interno e compliance adequado, o risco vai aparecer. As pessoas me procuram para falar sobre risco residual, não implementou nem o inerente, não testou nem os controles para saber se realmente funciona, já quer saber se vai dar errado. Desculpa, meu povo. Ou eu estou muito doido, ou os remédios que eu estou tomando estão me afetando, mas, cara, simplifica a tua vida. Simplifica a vida de quem está lá na ponta. O cara que está na ponta não sabe o que é COBIT para governança de TI, não sabe o que é COSO para falar sobre gestão de risco, de controle interno e gestão de risco, COSO RM. Ele não faz ideia do que seria uma ISO 37301 que fala sobre a gestão de compliance. Não é só regras, é negócio, é operação, é fazer com que as pessoas entendam por que faz. Ter gestão de crise é colocar todo mundo envolvido e saber o que está passando para saber o que fazer e aprender com os erros do nosso processo. Essa é a nossa dica. E foi muito interessante, porque assim, quando eu vi a matéria, eu até mandei para alguns clientes nossos, e aí eu falei, não, eu preciso falar alguma coisa sobre isso, né? Porque eu estou incomodado. Porque os números estão aparecendo e eu não tenho visto essa efetividade, principalmente na questão de abertura de conta, na manutenção de operações e quando a área de PLD, que é o monitoramento de PLD, que faz controle interno para isso, identifica N operações atípicas, com movimentações totalmente fora do padrão, e a pessoa ainda quer justificar que aquela movimentação é compatível com a atividade. Desculpa, gente. Não é compatível. Não é compatível. Eu gravei dias atrás um vídeo falando sobre a questão dos MEIs, que pode ter a sua MEI encerrada porque o cara recebe PIX, recebe TED e não tem emissão de nota fiscal. Não tem como comprovar que onde está vindo o dinheiro. O E-financeiro, a E-financeira que veio com o SPED. Desculpa, o monitoramento está aí. A fraude está aí, só cai quem quer, é isso a questão, né? Então, peraí, tem alguma coisa que está errada. Então, precisamos mudar esse processo que é feito errado há muito tempo, tem que mudar uma hora, tem que cobrar das pessoas que realizem bem feito.
aquilo que eu contratei ele para fazer. Tá? Essa é a nossa dica, tá? Agradeço mais uma vez essa oportunidade e espero ter auxiliado. E se você quiser mais algum complemento, mais alguma coisa, entra aqui, ó, embaixo, já coloca lá, Wace, eu gostaria que você aprofundasse mais esse assunto. Vou buscar aqui o material e vou aprofundar para trazer isso para todos vocês, tá bom? Bom, finalizando então, né, para variar, né? Não esqueçam, né, de se inscrever no nosso canal e eu estou aí à disposição de vocês e até uma próxima oportunidade.